Olá, pessoal. Me chamo Miguel. Estou fazendo aqui a introdução do nosso trabalho. Vou passar para vocês, os integrantes, né, o conceito inicial aqui do trabalho do A3. Basicamente, faremos aqui a implementação em um ambiente virtualizado do firewall do pfSense. Teremos uma máquina cliente Windows e que vamos mostrar para vocês todo o funcionamento do pfSense como um firewall aí, fazendo a gerência dessa rede, tá? Vou passar aqui. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Os integrantes do nosso grupo, tá? Estamos aqui divididos. Tem o Carlos, o Jefferson, Miguel, que sou eu que estou falando, o Murilo e o Patrick. Nessa apresentação, somente o Murilo, o Patrick e eu estaremos presentes. O Jefferson e o Carlos não conseguiram comparecer por questões pessoais deles, tá? Então seremos só nós três aqui. Vou passar aqui para o lado e o Patrick já vai passar aqui para a gente os conceitos iniciais do Firewall. Bom, o conceito principal do Firewall, ele é um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída, e ele decide permitir ou bloquear o tráfego específico de acordo com o conjunto definido de regras anteriormente na configuração do Firewall. Deixa eu passar. Bom, o Firewall, ele é a porta de entrada na organização. Então, para chegar na rede local, todos os pacotes vão passar primeiramente pelo Firewall principal. Ele vai aplicar a política de segurança, tudo que foi configurado, e com base nessas configurações vai permitir ou negar o acesso aos servidores e às máquinas da organização. Deixa eu passar. O funcionamento básico do Firewall, ele consiste em analisar o pacote que chega na rede e, com base no que foi configurado, ele vai decidir se vai negar ou vai permitir a entrada desse pacote na rede local. Pode passar. Aqui é basicamente o organograma de como funciona. Então, a entrada da nossa rede, ele vai estar na ponta e tudo que vai chegar de fora pela internet vai passar pelo firewall até as nossas máquinas, servidores e nossas aplicações. Pode passar. O fluxo de entrada no nosso firewall, ele é conhecido como ingress, e o fluxo de saída, quando ele está indo para uma outra rede ou um outro host, é conhecido como egress. Pode passar. Bom, o Firewall PFSense, ele é muito comum, ele é bem comum utilizado como hardware. Então, isso permite que a gente possa utilizar uma máquina muito boa e ela vai conseguir lidar com bastante requisições de uma vez só. Isso vai facilitar a velocidade na rede para a liberação dos pacotes. Pode passar. Aí o Murilo Bom, vai continuar. boa noite, pessoal. Então, em um mundo cada vez mais tecnológico, a segurança ela é uma das principais importâncias e é fundamental tanto para empresas como para os próprios usuários. Uma das principais soluções seria o pfSense. O que é um pfSense? Então, o pfSense ele é uma das soluções de firewall que na maioria das vezes pode substituir outras opções de open source que estão disponíveis no mercado de firewall, dentre eles Checkpoint, SonicWall, Juniper, dentre outros. O pfSense ele é altamente modular e flexível, permitindo que seja implantado em hardware dedicado ou em máquinas virtuais, como iremos apresentar aqui, que é a VirtualBox. Ele possui uma interface de usuário baseada na web, o que facilita a configuração e o gerenciamento do sistema, tornando-o acessível mesmo para usuários com menos conhecimentos técnicos. Como um firewall, o pfSense permite definir regras e políticas de segurança para controlar o tráfego de rede. Ele utiliza uma combinação de métodos como filtragem de pacotes, inspeção profunda de pacotes, DPI, detecção de intrusões, IDS ou IPS, e bloqueio de acesso não autorizado, para proteger a rede contra ameaças externas, como ataques de hackers, malware e tentativa de invasão. Um exemplo aqui que eu vou citar agora é um exemplo de bloqueio de acesso. Um exemplo, você tem um filho que, bom, para ele não utilizar ou tentar acessar sites de conteúdo adulto, você simplesmente configura o pfSense para ele bloquear qualquer tipo de acesso, tanto do seu filho quanto de terceiros.
Isso pode ser feito tanto para empresas, que é super importante, quanto para sua própria casa. Além disso, o PFSense ele oferece recursos avançados como balanceamento de carga de rede, redirecionamento de portas, VPN, proxy reverso, QoS, entre outros. Esses recursos permitem otimizar o desempenho da rede, garantir a disponibilidade de serviços, segmentar redes internas e facilitar o gerenciamento do tráfego de dados. Uma das vantagens do PepSense é sua comunidade ativa, que contribui para o desenvolvimento contínuo do sistema e fornece suporte por meio de fóruns, documentação e plugins adicionais. Isso torna o PepSense uma solução robusta e confiável para empresas, instituições educacionais e até mesmo para usuários domésticos que desejam ter um controle avançado sobre a segurança e o roteamento de suas redes. Pode passar, Miguel. Bom, aqui vai alguns dos benefícios em utilizar o PepSense. A flexibilidade, o código aberto em open source, como eu citei mais cedo, interface de gerenciamento intuitiva, a segurança avançada, a liberdade de hardware, pacotes de expansão, a personalização que é muito simples, suporte de comunidade e relatórios de uso. Agora iremos para a parte prática. Beleza, pessoal. Aqui basicamente é uma estrutura do nosso laboratório, tá? Teremos aqui ambientes virtualizados, tanto o nosso cliente, na máquina cliente, que seria o nosso desktop, tanto o Firewall será virtualizado. Para isso utilizaremos o VirtualBox. O Patrick vai passar um pouco mais para a gente como que foi feita essa configuração, principalmente a parte de configuração de rede, do VirtualBox. Eu também vou comentar aqui a respeito dessa questão e vamos fazer a parte prática aí, funcionando aí dos sistemas, tá? Então, vamos aí para as demonstrações demais aí. Bem, pessoal, voltando aqui, já estou com o VirtualBox aberto. Aqui quem fala é o Miguel, tá? Que estava apresentando na parte anterior. Aqui eu vou mostrar para vocês a configuração básica de rede interna das máquinas, tá? Como que a gente conseguiu fazer, como que a gente conseguiu possibilitar que virtualmente tanto o PFSense quanto a máquina Windows, que será o cliente, se comuniquem corretamente numa rede virtual. Primeiramente, eu tenho aqui a máquina Windows que já está sendo executada, tá? Eu vou abrir aqui a parte de configurações dela para vocês verem. Aqui na parte de redes, cadê? Redes. Aqui eu coloquei apenas um adaptador ativado nela, tá? Tá habilitado aqui certinho. E ele tá como rede interna Internet, tá? Essa é a rede interna virtual da máquina Windows. Depois eu vou mostrar o IP certinho que foi configurado das máquinas direto dentro da máquina Windows, mas no VirtualBox está desse jeito, para que ela enxergue a máquina do PFSense. Já a PFSense, que também já está executando, está aqui. Configurações, parte de rede, cadê? Rede, aqui. Nela, eu já deixei dois adaptadores, tá? O primeiro adaptador eu deixei em modo bridge para que ele pegue, né, um IP aqui da minha máquina host, né, da máquina física mesmo, que eu estou falando com vocês. Então, a máquina física, ela faz a ponte para a máquina PFSense como se ela fosse um provedor, né, de internet. E aí, ele recebe em modo bridge aqui essa rede como se fosse a WAN, né? No adaptador 2, a gente tem aqui a rede interna, que é a Internet, que conversa com a máquina Windows, que será a nossa rede LAN do PFSense mesmo, tá? Vou fechar aqui essa mensagem, vou minimizar aqui o VirtualBox, já estou com as duas máquinas aqui funcionando. Eu deixei para fazer o login em ambas, né, junto com vocês aqui, para que vocês acompanhem o processo. Vou fazer primeiro aqui no PFSense, então eu vou colocar aqui o admin, vou colocar a nossa senha. Beleza, já cai aqui na tela inicial do PFSense. Deixa eu até destravar o mouse. Aqui é a questão da rede que eu tinha mencionado. Ele pegou aqui a WAN, né? A questão do IP que veio direto da minha máquina. E aqui embaixo o IP fixo, que é o IP da LAN, que é o que comunica com o Windows 7. Aqui dá para ver certinho. Deixa eu fazer o login aqui no Windows. Beleza. Prontinho, a máquina Windows aqui ligada. Deixa eu já executar aqui para mostrar para vocês a configuração dentro da máquina Windows, tá? Deixa eu dar um Windows R aqui. Ah, ele já está até salvo aqui. Ó, aqui a conexão. Aqui em propriedades.
Beleza. Aqui a gente tem a configuração que eu deixei setada na máquina Windows, então ele tem o mesmo range, né? Até o Patrick queria falar a respeito disso. Se você quiser comentar, Patrick, essa parte aqui dos IPs. Bom, basicamente a nossa WAN, é, ela está gerando uma LAN no PFSense, que seria o nosso gateway 1.1, 192.168.1.1, e no cliente Windows 7 a gente configurou como o IP 192.168.1.20. Então ele está fazendo parte já da rede local do PFSense. Tudo que a gente for configurar no PFSense, dentre as regras, a parte de segurança, já vai ser agregado nessa máquina Windows e qualquer outra máquina que seja colocada nesse mesmo range da LAN do nosso PFSense. Pode Exatamente. continuar, Aí o Miguel. PFSense ele atua como gateway mesmo da rede, né? Da rede virtual. É importante também mencionar que eu coloquei um servidor DNS, eu escolhi o do Google mesmo aqui, só para a gente poder fazer as simulações dos sites aqui. Então tem um servidorzinho DNS aqui para a gente não ter que ficar digitando nenhum tipo de IP ali, além do IP do próprio acesso do PFSense na web, né? Bem, vou fechar aqui com as configurações já feitas. E aí vamos para a parte prática de fato aqui. A máquina aqui já está certinha, ó, a rede aqui já está comunicando, está passando aqui pela PFSense. É engraçado, inclusive, eu devia ter feito essa demonstração aqui, mas é legal. Se eu não inicio a máquina PFSense, logo a máquina Windows fica sem rede. Ela não pega rede aqui na rede virtual. Isso é bem interessante. Justamente por conta dessa questão da máquina do PFSense ser o gateway, né, da máquina Windows. Agora eu só vou pedir a paciência de vocês, porque aí aqui a conexão fica bem devagar, tá? Eu vou maximizar aqui para ficar melhor para vocês verem a máquina Windows, tá? Ele já salvou aqui o meu acesso. Vou dar um login aqui para mostrar para vocês a interface. Beleza, aqui é o dashboard inicial, né, do nosso PFSense. Se eu não me engano, ele até mostra aqui pra gente. Opa, aqui na máquina PFSense, cadê ela? Aqui ele já dá até uma mensagem aqui, normalmente, ó, successful login, ele mostra aqui que a gente fez o login corretamente, ele dá como se fosse um log aqui, né, que a gente acessou a interface web da máquina virtual aqui, que é o PFSense mesmo. Vou minimizar ele. Então aqui nós temos o dashboard, né, aqui eu não personalizei muito ele mostra aqui inclusive as nossas interfaces, a WAN, né, certinho. E aí eu vou mostrar para vocês a parte de configuração do firewall. Primeiramente, na parte já de configuração do firewall, a gente usou bastante esse cara aqui, o PF Blocker, para poder fazer o bloqueio, né, de DNS aí por categoria de navegação e também o bloqueio do endereço da URL mesmo, tá? Esse cara aqui foi bem utilizado para isso. Aqui em serviços a gente também utilizou o SquidGuard para poder fazer o mesmo tipo de filtro. E aí eu decidi usar esses dois serviços diferentes, tanto o SquidGuard, que seria o nosso proxy, tanto o PF Blocker, justamente para ter essa variedade. Aqui eu não quis usar só o SquidGuard adicionando só os endereços, né? Eu quis fazer também um filtro um pouco mais completo, mais complexo aqui pelo Blocker. Eu já vou mostrar ele na prática também, para que vocês entendam, né, que você pode fazer um bloqueio por categoria, não só por adicionando ali as URLs que você quer bloquear, tá? Reparem que aqui em cima na esquerda nós temos a conexão marcada como segura, ou seja, já adicionamos aqui um certificado, né, uma entidade certificadora para essa página aqui, para não ficar marcado como não seguro ali no HTTPS da página, tá? Aqui ele mostra até o certificado é válido. Se eu der uma expandida aqui, ele mostra aqui para gente ó, o certificado CA Trabalho A3 que a gente gerou, tá? Organização, Anima Educação, eu que preenchi isso daqui só para ficar bonitinho. Vou fechar aqui essa mensagem. Aqui em System, se eu não me engano, aqui no Cert Manager, né? Ele mostra aqui pra gente, ó. Esse aqui é a entidade certificadora que a gente gerou, tá? Para poder estar fazendo esse processo. E aqui o próprio certificado. Esse aqui é o certificado que o próprio PFSense gera sozinho, né? E aí aqui embaixo o certificado que a gente gerou para poder atribuir aqui a página e ele parar de dar aquele erro de não seguro. Então eu gerei esse certificado aqui, configurei ele certinho, baixei ele e já integrei aqui na máquina Windows direto lá na raiz, né, dos certificados confiáveis aqui da máquina, tá? Acho que deu uma travada aqui na máquina. Beleza, ela continuou. Deixa eu mostrar o PF Blocker para vocês, as configurações iniciais aqui do PF Blocker. Ele está ativado, né? Obviamente. Aqui as partes de refresh dele, praticamente tudo isso aqui eu deixei no default dele, não mexi muito nisso.
Ele já vem pré-configurado de uma forma bem completinha. Aqui na parte de bloqueio de DNS, o DNS Blocker, né? Aqui sim dá para mostrar com mais detalhes. Tá tudo enable, né? Tá tudo ativado aqui, os bloqueios por DNS. Opa, peraí que ele tá dando umas travadinhas aqui, pessoal. É a minha máquina que tá devagar, tá? Eu não coloquei nada nas whitelists, tá? Até porque, aliás, ele tem umas whitelists aqui, mas é do próprio serviço, não fui eu que configurei isso daqui, ele já vem configurado. Mas eu não coloquei nada em whitelist porque as nossas blacklists abrangem já exatamente o que a gente quer. Aqui em DNS Block Groups, eu já adicionei um grupo, tá? Esse grupo aqui, personalizado, ele aponta para uma lista, tá? Uma lista no GitHub, que contém mais de 40 mil endereços de sites pornográficos, conteúdo pornográfico, tá? Eu fiz esse apontamento como uma blacklist, adicionei o link onde está essa listagem, tá? Tá tudo disponibilizado com mais detalhes no manual também que a gente vai deixar no fim do trabalho. E aí eu criei esse grupo que abrange a nossa máquina cliente, que seria o Windows. Então qualquer site que caia nessa cara aqui, você não vai conseguir fazer o acesso. Aqui é o bloqueio já por categoria. Ele já vem já o DNS Blocker, né? O PF Blocker, aliás, ele já vem com essa list configurada. Então eu só ativei ela aqui, selecionei ela, tá? E aí aqui embaixo ele deixa dentro da list a gente fazer o bloqueio por categoria do que a gente quer bloquear. Então aqui eu bloqueei conteúdo agressivo, né? Que tem racismo, aqueles discursos de ódio, tudo que é utilizado para chat também, venda de drogas, tá tudo bloqueado aqui. Reparem que tem uma porção de coisas que dá para você bloquear, né? A própria pornografia está bloqueada aqui nesse, nesse filtro. Aqui mais para baixo, parte de esportes também. Eu fiz um filtro assim bem general, bem geralzão para poder só ilustrar. Parte de social também, ou seja, redes sociais, tudo que contém violência, tá tudo aqui ativado e salvo. Então tá tudo rodando já no nosso firewallzinho. Já na parte de serviço, se eu for lá no SquidGuard, por exemplo, que seria o nosso proxy aqui, ele está ativado bonitinho, está tudo certo. As configurações padrões foram feitas aqui. Blacklist está ativada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui são os termos proibidos. Eu tentei fazer um bloqueio por termos. Acabei fazendo direto lá pelo outro serviço, tá? Pelo serviço do PF Blocker, que seria o filtro de categoria mesmo. Deixa eu voltar aqui. General Settings. Beleza. Aqui acho que é isso. Deixa eu ir no SquidGuard, no Squid Proxy, desculpa. Aqui as configurações dele, tá atuando dentro da nossa LAN, IPv4. LAN aqui também. Beleza. A parte de certificação dele, tudo certinho. Aqui eu coloquei o meu e-mail, tá? Para que ele faça o log de quando você tentar acessar um site que seja bloqueado por ele. O nome do proxy aqui que eu coloquei o hostname, né? Que eu que configurei. Aqui a parte das ACLs. Aqui nas ACLs, né, a lista de controle mesmo, eu adicionei os sites que foram uns requisitos, na verdade, da parte do trabalho mesmo. Então, eu bloqueei aqui o Facebook, o Instagram e o Twitter, tá? Eles estão bloqueados aqui na parte de blacklist, dentro do Squid, tá? Aqui em serviços, né? O Squid Proxy Server. Então, aqui ele está bloqueado isso. Eu tentei adicionar esses outros filtros. Isso aqui foi antes, né? De eu mexer no filtro de categoria do PF Blocker. Então, seriam expressões comuns, né? Essa parte de futebol, sexo, pedofilia, eu estava fazendo alguns testes para ver se ele bloqueava isso certinho, se você colocasse essa expressão direto no navegador. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui funcionando na prática. Eu vou tentar acessar aqui, por exemplo, o Facebook. Opa, facebook.com. Ó, o Squid ele dá o erro para gente. Eu ativei aquela opção de não mostrar qual que é a versão do Squid, tá? Que é uma opção de segurança. Então o atacante, por exemplo, não sabe que versão do Squid que a gente está usando para poder bloquear esses caras aqui, esse site aqui, o Facebook. O administrador, né? O meu e-mail pessoal aqui, trabalho A3, que é o que a gente colocou aqui como hostname do Squid. E aí, se por acaso eu quiser acessar um site de conteúdo, por exemplo, pornográfico, vou colocar aqui esse site aqui. Ele também deve fazer outro bloqueio, que já é o bloqueio do PF Blocker, tá? Ele faz um bloqueio um pouco diferente do próprio PF Blocker. Aqui o grupo, né, que é aquele grupo que eu havia criado, que faz o apontamento, e aí ele
categoriza como pornografia, ele faz o bloqueio também. Então ele faz esses dois tipos de bloqueio. Esse bloqueio que é o bloqueio de listagem, né? É simplesmente a URL do Facebook que eu adicionei na lista do Squid. E o outro bloqueio é feito já apontando, fazendo um bloqueio de categoria e tal, um pouco mais complexo nesse quesito. Bem, pessoal, acho que deu para poder ter uma noção boa, né, de como funciona toda essa parte do Faro, do PFSense, dos plugins que são instalados nele, como ele é uma ferramenta muito versátil, né, você consegue fazer um filtro praticamente do que você quiser, em qualquer amplitude que você queira também. Espero que tenha ficado claro aqui a parte prática, tá? Não quis me alongar tanto assim, para não tomar muito tempo também, na apresentação não ficar tão longa. Vou passar a palavra aqui para o Murilo, ele vai fazer as considerações finais aqui do nosso trabalho. Bom, pessoal, ao final do trabalho podemos ver que é muito interessante, né? Podemos ter conhecido melhor como funciona o PFSense, tanto para uso de empresas quanto para uso pessoal também em casa, né? E podemos concluir que, ao escolher o PFSense, as organizações podem obter uma solução de firewall confiável e de alto desempenho, sem um custo associado às soluções comerciais. A sua capacidade de personalização e extensibilidade permite adaptar Firewall às necessidades específicas de qualquer ambiente de rede, enquanto a comunidade ativa fornece suporte, conhecimento e atualizações contínuas. Com sua ampla gama de recursos e sua natureza de código aberto, o PFSense se tornou uma opção popular para empresas de todos os tamanhos em busca de uma solução de segurança de rede eficiente e acessível. E bom, o próximo slide mostra um pouco das nossas referências, que o Miguel irá mostrar agora. Beleza, eu vou passar aqui. É importante essa parte que você passou, Murilo. Eu e o Patrick mesmo, pessoal, utilizamos o PFSense aí no trabalho, no dia a dia, justamente por ser uma questão de código aberto, fica muito versátil, fica muito bom, uma opção muito boa aí para as empresas, justamente por, né, não envolver a parte dos custos e tudo mais. É uma opção bem bacana. Pode continuar aí, ô Murilo, fazer a Bom, conclusãozinha. bom, então é isso aí, as nossas referências que usamos. E, bom, o trabalho foi esse, espero que tenham gostado. Foi bastante esforço dos nossos amigos do grupo aí. Foi muito interessante e a gente já também aprendeu bastante com isso. E, bom, também tem para nosso aprendizado pessoal. Exatamente. Bem, é isso, pessoal. Obrigado.